Em algum momento, quando eu tinha 15 anos, eu me fiz a pergunta e o questionamento sobre o que era de fato a existência, existir e qual o sentido da vida, o que somos de verdade e para onde devemos ir. Bom, eu não estava preparado para isso. Eu até então só queria saber de jogar no PC, assistir futebol, anime e diversas outras coisas. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso de fato, e naquele momento eu senti um vazio, um sentimento ruim de aflição, pois tudo que eu havia vivido e ainda iria viver seria apagado da existência. E, cara, foi uma das piores sensações que eu já tive, pois quase que instantaneamente deixei de ver sentido nas coisas. Por que fazer isso ou aquilo se no final vai ser em vão? O que era de fato viver? Pela primeira vez eu enxerguei a vida com outro ponto de vista. Foi quase como se eu tivesse sido expulso de um mundo que eu havia criado, sem essas preocupações que fogem do meu alcance. Tudo isso pairou pela minha cabeça por dias, semanas e meses. Não é como se eu tivesse deixado de fazer tudo que eu já fazia. Eu continuei vivendo normalmente dia após o dia, mas com outra perspectiva. Tentei buscar respostas e sentido de novo, mas era tudo em vão. A partir daquele ponto, eu me senti um tanto quanto deslocado. Talvez até meio perdido. Comecei a me sentir mais desanimado, triste, sem esperança. Passei a temer a morte, pois, bem, era o fim da linha e não tinha nada além disso. Eu sempre gostei muito de assuntos relacionados à astronomia e física em geral, e constantemente me comparava ao universo e me sentia minúsculo, pois eu não era nada diante de toda essa grandeza. Eu passava horas e horas vendo vídeos no YouTube, até que eu vi um vídeo de um canal que falava sobre niilismo, e decidi pesquisar a fundo sobre o que de fato isso se tratava, e descobri que o niilismo é um tipo de corrente filosófica que defende que a vida não tem um significado ou um propósito real. De acordo com os niilistas, todas as crenças e valores são arbitrárias e não possuem fundamentos e objetivos que vão além. Essa perspectiva pode surgir de diferentes formas. Algumas pessoas se tornam niilistas por causa de experiências traumáticas, como a perda de um ente querido ou um fracasso em alcançar objetivos pessoais. Outras chegam a essa conclusão por meio de uma reflexão filosófica profunda, e acho que foi esse o meu caso, pois questionamos as bases das crenças comuns sobre a existência humana. O niilismo pode ser visto como uma reação ao que é considerado uma ilusão de significado ou propósito na vida. Porém, muitos filósofos acreditam que o niilismo pode levar a uma crise existencial, onde a pessoa se sente perdida e sem orientação na vida. Alguns filósofos, como Nietzsche, afirmam que o niilismo pode ser superado através da criação de novos valores e ideais, que sejam escolhidos conscientemente e que deem sentido à vida de uma forma mais pessoal e autêntica. Outros, como Camus, argumentam que é preciso aceitar a ausência de sentido na vida e encontrar a felicidade na própria existência, independentemente de haver ou não um propósito objetivo. Em resumo, o niilismo é uma corrente filosófica que nega a existência de um significado ou um propósito intrínseco na vida. Essa perspectiva pode surgir de diferentes formas e pode levar a uma crise existencial, mas também pode ser vista como uma oportunidade para criar novos valores e ideais que deem sentido à vida de uma forma mais pessoal e autêntica. E acho que ao descobrir o que era o niilismo de fato, passei a levar isso para a minha vida naquele momento. Compartilhei esses pensamentos com os meus amigos e constantemente tinha essas conversas de discussões sobre o tema. Acredito que, de certa forma, isso me fez evoluir como pessoa. Passei a prestar atenção aos detalhes, às coisas pequenas da vida, bem como apreciar o que é a vida, o viver e encontrar importância em tudo, mesmo que ainda achasse tudo sem sentido. E durante uma noite fria e chuvosa, eu cliquei em um vídeo de Carl Sagan e, bom, eu acho que ele dispensa apresentações. Esse vídeo se chamava O Pálido Ponto Azul, que mostrava de maneira nua e crua a imensidão do nosso universo e a nossa própria insignificância. A minha percepção sobre muita coisa começou a mudar ali, pois acho que não me senti menor perante a grandeza do universo, mas sim um sentimento de humildade. Pra que e por que eu deveria buscar sentido pra minha vida e existência? Por que procurar por uma resposta que não existe? Eu sou apenas um ser humano. Somos todos igualmente importantes. No final das contas, tudo, sejam seres humanos, bichos, estrelas, galáxias ou o próprio universo, tudo nasce, cresce, se desenvolve, envelhece e deixa de existir em algum momento. Somos feitos de poeira estelar. A ideia dessa frase é que todos os átomos que compõem o nosso corpo, assim como os átomos de todos os elementos químicos da Terra, foram criados a partir da fusão nuclear no interior de estrelas que explodiram como supernovas, espalhando seus elementos por todo o universo, permitindo a formação de novos corpos celestes, incluindo a Terra e a vida que existe nela. Fazemos
fazemos parte disso tudo. E com tudo me refiro ao universo em si. Existe uma ideia que diz que somos uma maneira do universo conhecer a si mesmo, e ela é baseada na premissa de que tudo no universo está interligado e que todas as partes são uma expressão de um todo. E nesse contexto, a consciência humana é uma forma que o universo encontrou de se conhecer e compreender a si mesmo. Conforme evoluímos e desenvolvemos a ciência e a filosofia, descobrimos maneiras pelas quais o universo explora e compreende a si mesmo. Através da observação, experimentação e reflexão, os seres humanos conseguem desvendar os mistérios da natureza e descobrir novos fenômenos cósmicos. Essa perspectiva nos convida a refletir sobre a nossa relação com o universo e sobre o papel da humanidade na história do cosmos. Ela nos lembra que somos parte de um todo muito maior e que as nossas vidas têm um propósito que está além de nós mesmos. Ou seja, uma perspectiva diferente e não tão assombrosa como uma simples e rápida passagem por esse nosso querido planeta. E que mesmo durante essa rápida passagem podemos ter diversos tipos diferentes de perspectiva e cabe a você decidir qual se encaixa mais ao seu modo de pensar. Não adianta sentir medo de um dia saber que tudo vai acabar, mas sim viver a vida, viver um dia após o outro. Não é sobre pensar no final da sua maratona e pensar no final da maratona de tudo. A existência precede a essência. Jean-Paul Sartre. Com isso, Sartre defendia que a vida não tem um significado pré-determinado e que cabe a cada indivíduo criar o seu próprio propósito. Sinto que ter passado por essa experiência serviu de diversos ensinamentos, pois pude experienciar diversos tipos de perspectivas para uma só vida. Consegui refletir da maneira mais profunda sobre a vida e o significado de tudo que me rodeava. Conheci Nietzsche, Camus, Jean-Paul Sartre e entre diversos outros filósofos. Passei a compreender que mesmo apesar da aparente falta de sentido na vida, é possível encontrar o significado da própria existência, seja ela por meio da criação de novos valores e ideais, ou pela aceitação da ausência de sentido e pela valorização das pequenas coisas. E embora as incertezas e a inquietude que a nossa existência possa nos trazer, é possível encontrar um sentido para a nossa vida, seja por meio da filosofia, ciência, a contemplação das coisas do mundo, pessoas que te cercam e entre outras diversas coisas. Somos pequenos, mas como aprendemos, tamanho não é documento. Somos todos igualmente importantes.